Olá, sejam todos bem-vindos à terceira temporada do podcast Faz a Conta. Eu sou Bruno Fachel, advogado da assessoria tributária do Sistema FEComércio, e no episódio de hoje vamos falar sobre os impactos da reforma tributária no setor de leilões oficiais. O mercado de leilões movimenta bilhões de reais todos os anos no Brasil, havendo um crescimento exponencial nas arrematações de veículos, imóveis, máquinas, sucatas e obras de arte. Mas com a reforma tributária surgem dúvidas importantes. Quem será o responsável pelos tributos? Como ficam as obrigações dos leiloeiros? E quais os cuidados que os compradores precisam ter na hora de participar de um leilão? Para debater esse assunto, recebemos hoje 3 especialistas que acompanham de perto essa realidade. Temos a satisfação de receber aqui hoje o Dr. Douglas Santos, advogado sócio proprietário da DBS Advocacia, formado em Direito pela Universidade La Salle de Canoas, possui especialização em Direito Societário, aplicado à gestão da empresa pela Faculdade Brasileira de Tributação. É diretor jurídico do Sindicato dos Leiloeiros Oficiais do Estado do Rio Grande do Sul e chefe do Departamento Jurídico da Associação Brasileira de Leiloeiros credenciados no Poder Judiciário. Membro substituto do Conselho de Relações Sindicais e Trabalhistas da FEComércio. Seja muito bem-vindo, Dr. Douglas. Muito obrigado, Dr. Bruno. Temos também a satisfação de receber aqui o Dr. Cristiano Buchor, é advogado e contador, especialista na área tributária. Atualmente é diretor de assuntos tributários do Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul, Sindiconta, e secretário da Comissão de Direito Tributário da OAB Canoas e vice-diretor financeiro da APROCON. Seja muito bem-vindo. Bruno, obrigado. Bom, também temos aqui a ilustre presença da doutora Tayane Schmidt, que é advogada com atuação especializada em leilões judiciais e extrajudiciais, assessorando investidores na aquisição de ativos. Ela é mestranda em Direito, sócia da transportadora Schmidt e diretora da Superintendência de Relações de Trabalho do SETSERGS, com atuação institucional no setor de transporte e logística. Seja muito bem-vinda, doutora Tayane. Obrigada, Bruno, é um prazer. Antes da gente falar sobre os leilões e entrar no tema da reforma tributária, é importante a gente fazer uma diferenciação sobre os leilões oficiais e os leilões rurais. Porque aqui na FEComércio nós representamos tanto os leilões oficiais, que atuam com bens materiais, bens imóveis, obras de arte, mas também nós representamos os leilões rurais que atendem nas demandas e arrecadações relacionadas aos animais e também bens imóveis rurais. Hoje, especificamente, a gente vai falar da reforma tributária sobre o ponto de vista dos leilões oficiais. Então, eu gostaria, Dr. Douglas, que você explicasse brevemente como funciona hoje a atuação dos leiloeiros oficiais aqui no Estado e quais seriam as maiores preocupações que os associados têm sobre a reforma tributária. Muito obrigado, Dr. Bruno. É um prazer estar aqui no Faz a Conta da FEComércio, junto com essa ilustre bancada aqui com os doutores. Os leilões oficiais, eles são um mundo grande para os leiloeiros oficiais, porque nós temos um ramo muito grande de atuações, seja ela pelos processos judiciais que os leiloeiros oficiais atuam, ou na parte extrajudicial também, com bens de desativação de empresas, leilões de órgãos públicos, bens apreendidos. Então, é uma categoria que tem uma ampla gama de atuação, inclusive para os compradores também, que tem que verificar qual o tipo de leilão. O sindicato, então, ele atua na representação da classe aqui, principalmente nós temos um foco muito grande em aquisição de parcerias junto aos governos estaduais. Nós temos uma parceria muito interessante com o Ministério Público, com o DETRAN e também com o governo federal, de modo a avançar com regulamentações que tragam benefícios tanto à sociedade, principalmente, mas também à classe, e agregar também trabalhos e valores e garantir a maior segurança jurídica possível aos compradores e aos leiloeiros também. E agora, tratando também da reforma tributária, que é um tema que vai atingir tanto aos compradores de leilões judiciais e extrajudiciais, quanto os leiloeiros oficiais também. E quando a gente fala em reforma tributária, quais seriam as preocupações dos leiloeiros com a reforma tributária? Obrigado pela pergunta, Bruno. No âmbito dos leiloeiros oficiais, ela impacta
Em ambos os lados, eu acredito que é uma preocupação que atinge os leiloeiros tanto quanto ao que vai atingir aos compradores, porque isso obviamente também vai impactar no valor final de venda e na quantidade se vai ficar interessante ou não a aquisição para as pessoas, porque hoje todo mundo faz cálculo, né? E aos leiloeiros também, hoje com a questão do IBS e CBS, trazida pela Lei Complementar 214 e também pela Emenda Constitucional, acaba que irá colocar um tributo que antes não existia aos arrematantes, que no caso ainda não foi definida as tabelas, né, será em 2027, mas nós vemos com grande preocupação, porque em alguns casos, se não for mudado o cenário, nós entendemos que pode inviabilizar a venda de alguns bens e até impossibilitar a venda de outros tipos de leilão, sejam eles judiciais ou extrajudiciais, e ao leiloeiro também tornar inviável a operação, porque a conta não vai fechar, né, claro. A reforma tributária do consumo, ela é, por si só, né, um marco histórico no nosso país. Ela afeta diretamente as empresas, né, de todos os setores da nossa economia. Mas, doutor Cristiano, de que forma a reforma tributária ela pode impactar de fato os leiloeiros? Bruno, primeiramente, obrigado pela pergunta. É uma alegria estar com vocês aqui na FEComércio, debatendo esse tema, fazendo parte aqui desse podcast, o Faz a Conta. O impacto ele é grande, na nossa opinião, ele é grande. A gente não tem como hoje mensurar esse impacto porque ainda não temos uma regulamentação efetiva, tá? Mas por que eu digo que o impacto é grande? O leiloeiro oficial, no modelo atual, ele tem algumas obrigações tributárias que no caso seria, até eu fiz aqui uma colinha, né? A tributação é pelo imposto de renda, tem o livro caixa, ele paga hoje o ISS-QN, então assim, ele tem uma obrigação reduzida, ele tem uma tributação diferenciada. O leiloeiro, ele tem uma tributação como pessoa física. Com o advento da reforma tributária, e vindo a questão do imposto dual, que seria o IBS e o CBS, ele passa a criar novas obrigações tributárias para o leiloeiro e também para o arrematante. E essa reforma, ela na verdade vai tornar o leilão em determinados momentos talvez pouco atrativos, porque ele vai criar uma tributação onde hoje aquele bem ele não possui, ele simplesmente, o arrematante, ele compra o bem, ele vai se preocupar no momento seguinte, que é o momento daqui a pouco da apuração de um lucro, da tributação do lucro, agora até me fugiu aqui, do ajuste, né? Ganho de capital. Do ganho de capital, exatamente, hoje ele se preocupa com o ganho de capital, e aí ele vai se preocupar também se é para um imóvel de consumo ou não, se é para uma revenda ou não, e a reforma tributária ela deixa isso meio que para uma interpretação e para uma regulamentação futura. Então, se a pessoa for comprar hoje um imóvel para uso, ela vai, teoricamente, ser tributada ali pelo IVA. Ou não, a gente vai ver nesse momento seguinte de regulamentação se isso vai acontecer. Então, esse reflexo para o leiloeiro vai ser significativo, porque daqui a pouco ele não vai conseguir vender o bem que tem ali, né? Que ele tem ali na sua carteira ali de venda. E a questão da reforma tributária também vai impactar no leiloeiro, porque as conformidades dele vão mudar. Ele hoje tem algumas obrigações simplificadas, e ele vai passar a ter que emitir nota fiscal, talvez ele, para emitir essa nota fiscal, vai ter que ter um CNPJ, que hoje ele não tem. Então, vão começar obrigações que vão continuar no sistema antigo e migrar para esse sistema novo que não se conhece. E a gente sabe que a organização do leiloeiro, hoje ela está trabalhada numa forma como pessoa física. Então, ele vai ter que transformar isso para uma pessoa jurídica e vai ter que ter um envolvimento multidisciplinar ali, do contador, do advogado, do próprio leiloeiro, ter a questão financeira mais na ponta do lápis, para poder verificar esse impacto, né, Bruno? A reforma tributária ela tem como premissa, e uma das características dela é ter uma base ampla. Isso significa que todas as operações, via de regra, vão ser tributadas
pelo IBS-CBS em relação à parte do consumo. Isso acaba impactando também os leiloeiros, porque hoje o leiloeiro ele atua como uma pessoa física, mas que ele presta, né, uma assessoria que vai ser tributada, né, presta um serviço, um fornecimento que vai ser tributado pelo IBS-CBS, e a própria Receita já estabeleceu, a partir de um comunicado com o Comitê Gestor do IBS, que as pessoas físicas que sejam contribuintes do IBS-CBS, a partir de julho de 2026, vão precisar ter CNPJ. Isso é um marco importante, isso atrai uma obrigatoriedade para os leiloeiros também, né, porque eles também vão ter que passar a ter esse controle também para o IBS-CBS, algo que até então eles não tinham, porque sendo contribuintes do ISS dentro das prefeituras, com uma tributação anual ali fixa, eles passam a ter uma carga tributária ainda maior. Perfeito, Bruno. Então, essa foi muito bem colocado, essa situação. O leiloeiro ele passa, nessa reforma tributária, de um intermediário para ele ser, na verdade, um responsável solidário. Então, ele começa a ter obrigações que ele não tinha antes. Uma emissão de uma nota fiscal onde ali dispara várias situações onde vai colocar o arrematante e o leiloeiro vinculados. Onde, se o leiloeiro descumprir determinada formalidade, ele é responsável solidário, e em um determinado momento, onde ele descumprir essas responsabilidades e o arrematante não cumprir, fica o leiloeiro responsável por fiscalizar. Essa é uma dúvida e é uma questão que o leiloeiro ele não pode ter isso vinculado a ele. Então, como é que eu vou vincular um arrematante Controle. de São Paulo que comprou um apartamento, né, em, sei lá, Cacimbinhas lá, ele pagou lá o tributo, ok, recolheu, só que teve uma revisão, ou teve um cancelamento, ou teve um complemento, né? Não, agora não vou pagar mais nada. O leiloeiro, teoricamente, ele está vinculado, porque ele tem um documento ali que ele fez o leilão, consignou, recolheu, e nos momentos seguintes... Essa questão que o leiloeiro ele vai ter que começar a se preocupar muito, né? Porque eu acredito que é severo demais. Então, a pergunta do impacto, esse impacto aqui ele pode ser, inclusive, devastador assim, para o leiloeiro. Dependendo do tipo de leilão, dependendo do valor do leilão. Né? A gente tem que pensar, na verdade, no leilão mínimo e no leilão máximo. Se for um leilão com valor muito elevado, esse leiloeiro ele tem capacidade, porque hoje a gente sabe que o leiloeiro tem a obrigação de ter um seguro. Quando ele se habilita, a junta comercial, ele paga um seguro. Uma calção. Ou calção. Hã? Seguro ou calção. Seguro ou calção. Então, até onde vai esse seguro ou calção? Até uma dessas grandes dificuldades, Bruno, Cristiano, que afeta a classe, traz uma preocupação, é o nível de compliance e controle que o leiloeiro vai passar a necessitar incluir na sua rotina diária do seu escritório, dos seus funcionários, porque agora, com ele sendo responsável solidário com esse IBS-CBS do arrematante, vão ter que começar a pensar em soluções de controle de recolhimento do imposto, porque há muito tempo atrás o Rio Grande do Sul cobrava ICMS de veículos vendidos na época ao Detran, veículos do Detran. Isso foi extinto pelo Estado, porque a arrecadação era muito baixa pelo custo de fiscalização, e o ISS aqui no estado do Rio Grande do Sul era, no caso, fixo em muitas prefeituras. Lá para São Paulo varia de cidade para cidade, tem cidade que cobra um percentual baixinho, aqui sempre foi tradicionalmente fixo. E hoje o leiloeiro agora vai ter que daqui a pouco pensar em sistemas como a Amazon atua na importação, que ela faz a cobrança do imposto já no momento da compra, retira a guia no nome do contribuinte, faz o recolhimento, de forma a se assegurar que ele não responda por uma suposta omissão do contribuinte, às vezes até por desconhecimento desse pagamento, e vai passar a ser uma preocupação, porque muitas vezes o imposto vai superar o valor, inclusive, que o leiloeiro vai receber como comissão. E isso é um risco real.
Fora juros e multa que nós sabemos que ainda pode incorrer. Quando a gente fala nas obrigações do leiloeiro e nos impactos da reforma tributária, a gente também tem que pensar do lado de quem está adquirindo, de quem está comprando através do leilão. E, doutora Tayane, eu pergunto quais são os riscos e os cuidados que o comprador ele precisa observar antes de participar de um leilão? Boa tarde, Bruno. Boa tarde aos meus colegas aqui, Cristiano, Douglas. Quando a gente fala em leilão, né, Bruno, a gente está falando de uma infinidade de ativos. Aí a gente comumente fala de veículos, a gente fala de imóveis e muita gente acha que só existe isso no leilão. Mas a gente tem implementos rodoviários, a gente tem ativos empresariais, a gente tem obra de arte, a gente tem objeto de colecionador, a gente tem vinho, a gente tem joia, a gente tem, enfim, uma infinidade. Então, cada ativo vai ter a sua particularidade jurídica. Agora, cada ativo também vai ter a sua particularidade tributária também. Né? Pode ser que cada venda ou cada momento que o arrematante adquira algo possa incidir aí um tributo. Então, isso é realmente muito preocupante, tanto para os leiloeiros, como para quem está comprando, porque sempre acaba sendo transferido para o comprador. O ônus sempre vai acabar na parte do consumidor, e no consumidor nessa relação aqui é o arrematante, né? Então, quando a gente fala em riscos e cuidados que o arrematante precisa ter, tudo vai depender de qual é o tipo de ativo que ele está ali buscando. No caso vamos supor, no imóvel, né? A gente vai ter que analisar a matrícula, ver se ele tem algum tipo de indisponibilidade judicial ali. Se é um imóvel ocupado, desocupado, invadido, tal inquilino, tal antigo proprietário, se a gente vai precisar de uma ação extra para fazer a emissão na posse, para fazer a desocupação daquele imóvel. Se é um veículo ou um implemento rodoviário, se ele tem algum tipo de taxa administrativa. Se for, por exemplo, uma joia, eu tenho alguns clientes que adquirem esse tipo de ativo, a gente precisa de um ourives que possa certificar que aquilo ali realmente é de procedência, aquilo ali é uma joia, né, certificada, assim, é um diamante de qualidade. Então, cada ativo vai ter a sua particularidade. E eu acho que os cuidados principais sempre, quem é meu cliente sabe que essa é a minha frase principal, leitura do edital. Tudo, a regra do jogo vai estar dentro do edital. Se alguma coisa tiver omisso, é muito importante a gente procurar o leiloeiro. As pessoas, às vezes, elas não fazem o básico, que é procurar se aquele leiloeiro existe. Elas não procuram o registro dele na junta, entende? E o leiloeiro, eu bem sei, gosta quando a gente entra em contato, que a gente se informa, porque o leiloeiro também não quer problema posterior. Ele quer vender e ele quer realizar aquela transação ali e ele quer resolver, porque o leilão, ele transforma um ativo que estava parado em um ativo útil de novo. Então, o leiloeiro, ele não quer aquele problema. Então, se o cliente, né, o arrematante ou o advogado que está ali fazendo, às vezes, de representá-lo, procura o leiloeiro, a gente já está com meio caminho andado. Então, eu acho que riscos e cuidados que o arrematante precisa ter, especialmente se é um arrematante inicial, aquele que não conhece muito bem, a primeira coisa seria: começa lendo bem o edital, te informa, aprende bem as regrinhas, vê o que está omisso, o que está em dúvida ali, entra em contato com o escritório, provavelmente vai ter alguém ali naquela casa de leilão ou uma equipe do leiloeiro que vai saber te orientar para te depois não passar por um perrengue e sair difamando aí os leilões, né? Até porque hoje a gente tem um aumento crescente de leilões online. Então, fica cada vez mais difícil, talvez, de quem está comprando buscar essas informações de segurança em relação ao leiloeiro, né? E aí eu entro, doutor Douglas, perguntando como que está a preparação dos leiloeiros hoje com a reforma tributária, com essas novidades que estão ocorrendo. Olha, Bruno, agradeço a pergunta, até a questão aproveitando o ensejo para falar dos leilões online. Hoje, os sites de leilões falsos são um grande problema que afeta todo mundo. São mais de 4 mil sites de leilões falsos pelo Brasil. O sindicato hoje ele tem que a gente tenta, na medida do possível, manter atualizado uma lista de sites que já são verificados como fraudulentos, e a gente também está à disposição para quem quiser entrar em contato pelo WhatsApp ou por e-mail, por telefone, para saber se um leiloeiro é verídico ou não, porque, conforme a doutora Tayane falou, isso aí dói. Às vezes a pessoa não toma uma precaução anterior, antecedente à compra, vai lá,
compra e depois descobre que caiu num golpe. E é irreversível, E é né, irreversível. doutor? É irreversível. Agora, quanto ao preparo dos leiloeiros, respondendo já a sua questão, ainda está em análise do impacto, porque como não se tem ainda as alíquotas efetivas que vão entrar tanto para o comprador quanto para os leiloeiros, essa é uma questão que está sendo analisada com muita seriedade, principalmente, mas não tão somente quanto a alíquota, as obrigações acessórias do leiloeiro. Como que vai funcionar a emissão da nota fiscal, o momento da emissão da nota fiscal, porque a reforma tributária também trouxe diversas alterações, que agora, além da obrigação que antes não existia, agora vai ter que se preocupar do local do bem para fins de emissão da nota, que vai ter que ser informada também, o momento da emissão da nota. Vai mudar, por exemplo, se é um leilão judicial, se é um leilão extrajudicial de prefeitura, se é um leilão do Detran, se é um bem de desativação de empresa, tudo isso vai mudar a forma como vai ser emitida a nota. E daqui a pouco também pode ser que mude na tributação. A gente não sabe, porque isso é só a partir de 2027. Hoje tem a alíquota teste de 1%, né, que vai começar a obrigação de emissão da nota em julho deste ano. Então, nós vemos com grande preocupação, porque, inclusive, na minha opinião, nem a Receita sabe como isso vai funcionar. E Quando a a gente gente- tem esses 10 anos de transição. Transição. Né? vai E ser é um- isso que me preocupa, porque Exatamente. a gente vai operar em 2 sistemas simultaneamente durante 10 anos. É preocupante. Eu fico com receio que os leilões que já têm aí uma certa má fama, vamos dizer assim, porque muita gente entra despreparado e acaba, né, se decepcionando, ou como é que a gente estava falando antes de iniciar o programa, afaste ainda mais, porque aí a margem de lucro vai ficar cada vez menor. E eu desconfio, inclusive, que muitos leiloeiros que já estão aí na dúvida se continuam ou não, vão acabar abandonando uma profissão que é tão importante para a retomada desses ativos, né? Recolocar na circulação. Então, eu fico bem preocupado com essa nova Sim, perspectiva. recuperação de crédito, né? E isso é uma surpresa para os leiloeiros até, Bruno, porque hoje o leiloeiro é a última linha de cobrança, principalmente de impostos. A maior parte dos leilões hoje, que vem do Poder Judiciário, são Perfeito. impostos impagos. É a prefeitura cobrando IPTU, ISS que não foi pago de algumas empresas, dívidas trabalhistas ali que são impagas. Porque o leiloeiro é aquela pessoa que, assim, depois que tudo falhou, depois que o Bacenjude falhou, não pegou dinheiro na empresa, não tem mais bens da empresa, o sócio não tem mais nada, nada mais resolveu, não tem acordo, chega o leiloeiro para converter um ativo ilíquido, que é um bem, um carro, em dinheiro. Ele traz dinheiro para os autos e soluciona. O município é uma grande fonte de receita. Por quê? Como o leilão tem essa fonte de coerção de venda forçada do bem, que ela é uma expropriação forçada, caráter de aquisição originária, inclusive, muitas vezes a prefeitura utiliza isto como medida de forçar aquele devedor a pagar a dívida, fazer um parcelamento, aí comparecer lá no fisco e dizer assim, não, eu parcelo essa dívida e faço pagamento. E isso é super comum no dia a dia dos leiloeiros. Então, até nós ficamos com muita surpresa que justamente uma das medidas mais efetivas de cobrança do fisco foi penalizada, vamos trazer Perfeito. desse jeito, com uma carga tributária tão elevada. Isso aí, o reflexo é iminente, né? Na questão, falar aqui, né? Jurídica a gente já viu, né? Que existem várias discussões futuras que vão vir, mas na questão contábil, de fato, né? Primeiro leilão lá, vamos supor que no segundo leilão 50% do valor do bem. Se tu vai pagar praxe. 26, vamos Na supor primeira 26,5, então inviabiliza. Tu vai comprar um bem usado, que está ali, não sabe nem as condições, e tem uma tributação tão severa. Então, a tendência, né, a minha primeira fala, a tendência é que sofra bastante, né, essas vendas por leilão, né, o que daqui a pouco deveria ser incentivado, ele na verdade está sendo Beneficiado. Deve. Uma alíquota, com uma alíquota muito, na minha opinião, muito reduzida. Até tem uma questão na lei que eu gostaria da opinião até da doutora Tayane, que hoje a jurisprudência já é pacífica quanto ao valor de TBI, de transferência de bens imóveis, que como o leilão é uma aquisição originária, tem efeito de aquisição originária, o valor de venda já está fixado pelos tribunais superiores, que para fins de definição do ITBI, o Imposto de Transmissão a ser pago, é o valor da arrematação, porque ele é o valor de mercado.
E hoje, com a reforma, agora se cria uma dúvida, na minha opinião, de se essa jurisprudência, agora que se mudou o arcabouço legal do próprio imposto, de cálculo do imposto, se vai se manter isto ou se agora com aquela permissão do fisco de atualizar e também calcular o valor a seu critério se mantém. Isso é um absurdo, né? Sim. Porque se eu tô comprando no leilão justamente por estar ali numa... É uma condição especial, logicamente eu também vou pagar de uma forma especial, eu também tenho que ter uma redução. Como na hora de fazer o pagamento do imposto de transmissão, eu vou... mas não é pelo valor de arrematação, é pelo valor que eu acho que é, porque você pagou muito barato. Está muito barato o valor que tu pagou. Então, eu acho que isso eu tenho esperança que isso seja revertido, porque geralmente no Brasil a gente tem isso, né? Começa a lei, vamos tentar, bota, joga aí, vamos ver. E isso aí, na verdade, é um dos meus temas de pesquisa no mestrado, porque o Brasil, a nossa estrutura constitucional não deveria permitir isso. A gente lança a lei sem a estrutura e sem uma análise, um estudo prévio, coerente. Então, para mim, isso é totalmente inconstitucional, porque se eu comprei por aquele valor, é aquele valor que deve ser calculado do TBI, e não a critério do fisco, entende? Então, assim, eu sou completamente contra. Essa, para mim, é uma das partes que me deixou mais chocada dessa alteração tributária. Muito obrigado. Eu confesso, Douglas, que para mim não existe dúvida. É o que a doutora falou. Sim. Tu tem um documento oficial, fé pública, pagamento, comprovação, tal. É diferente de algumas situações contratuais, que daqui a pouco, né? Que as pessoas mentem, exatamente, tu né, faz ali um ajuste. Agora, a gente está falando de uma relação lícita, estimulada, como o Dr. Douglas bem trouxe, que é extremamente benéfica para o Estado, extremamente benéfica para quem está se prejudicando, seja um trabalhista, seja uma dívida falimentar. Então, assim, eu não entendo esse tipo, porque... E com documento público, e com uma documento, carta de arrematação exatamente, emitida pelo Poder Judiciário. Com uma nota de arrematação, o juiz ali... E aí eu digo, não, mas não vai ser tributada, né? Acho que não, hein? Não vai ser esse valor. Então, tu entende que isso aí destrói todo o planejamento Segurança tributário, jurídica. toda a segurança jurídica, todo o estudo que eu faço para o meu cliente. Depois chega na hora, ele vai ter uma surpresa. Não, mas aí tu não vai pagar esse valor de TBI. Isso é muito preocupante. Eu espero que não seja mantido. Como várias coisas depois são alteradas, sim, eu espero, essa é a minha esperança. O brasileiro tem esperança, então... Deixar a portinha aberta ali, sim, e deixar a porta aberta num ambiente de insegurança que a gente vive é algo que gera um debate eterno, né? Uhum. Sim. E eu acredito, até na minha opinião, doutor, que vai haver judicialização desse tema, eu com tenho certeza. Eu tenho poucas certezas na vida, mas essa eu tenho também. Falando da transição da reforma tributária, né, como a gente comentou aqui, a reforma ela traz uma alteração nos impostos sobre o consumo. Então, o IBS ele substitui o ICMS e o ISS, e a CBS substitui o PIS e COFINS. Para o IBS, ela vai ter uma transição um pouquinho mais longa. Começa a partir de 2027 e vai até 2032. Já a CBS, ela tem início já com uma eficácia plena a partir do ano que vem, de 2027. Como, doutor Cristiano, que essa transição e quais os efeitos contábeis que os leiloeiros vão precisar se preocupar ou vão precisar se adaptar a partir de agora com essa transição? Então, Bruno, respondendo a tua pergunta, eu vejo que tem 3 situações que são, no mínimo, essas 3 que elas têm que ter mais cautela e um cuidado especial pelo leiloeiro, que na verdade eu até fiz uma colinha aqui. O leiloeiro ele passa por uma mudança de modelo na tributação. Então, a partir dessa mudança de modelo, os controles dele já mudam, tá? Como a doutora bem ponderou, a gente vai viver uma transição em que a gente vai viver um momento de tributação antigo com um novo. E mais, a gente vai viver um momento de tributação de uma questão de consumo com uma questão de renda. E a questão de renda permanece, que é o imposto de renda, livro caixa, essas situações que ainda existem. Então, vai ser uma coisa muito complicada. Então, assim, vai ter que ter controle. O controle é essencial. Porque ele vai ter um momento em que, daqui a pouco, se ele perder esse controle, o custo de conformidade, ele vai vir agora de forma mais forte.
Hoje, o leiloeiro ele não tem multas de conformidade. Então, declaração de imposto de renda ali, R$160 para uma multa de atraso. A gente tem o quê? Uma declaração de SSQN que talvez a prefeitura, determinadas prefeituras nem cobrem. Só que agora tu entra no modelo que talvez vai ser implementado no modelo SPED, eles vão criar um SPED dual para a reforma tributária, onde a gente sabe que na contabilidade comercial, esse sistema SPED, as multas começam em R$500. Então, a gente ainda não tem esse paradigma de como vão ser essas multas. Obviamente que no primeiro momento elas vão ser testes, mas a Receita Federal ela adora fazer teste e daqui a pouco retroagir nesses testes e te botar ali, né, o bode na sala e que tu resolva ele. Então a gente sabe como funciona. Então, para que isso não aconteça, eu recomendo que os leiloeiros tenham esse já modelo, né, de tributação um pouco mais desenhado para o seu negócio. E aí, voltando, né, Bruno, o modelo de leilão, o leilão digital, o leilão de pedras preciosas, de automóvel. Cada um vai ter um modelo de negócio. Que o cliente também, eu vejo que isso também na reforma tributária vai ter que ser levado em consideração, que é a questão do leilão, do adquirente habitual e do adquirente que é aquele adquirente que usa para revender. Uhum. Isso aqui vai ser bem complicado do leiloeiro controlar. Uhum. E a reforma está colocando isso nos pés do leiloeiro. Ó, cara, tu vai ter que controlar esse negócio aí. E aí a doutora muito bem colocou, análise de edital. O edital vai ter que estar muito claro. Olha, para, né, adquirentes eventuais, informar-se. Né? Então eu não sei como vai ser esse compliance no edital, mas ele vai ter que ter. Vai ter que existir. Porque se a reforma está dizendo que em determinadas situações a habitualidade ela vai ser considerada, e eu acho que é justo que seja, porque uma pessoa que compra um veículo para uso, né, não pode ser tributada como uma pessoa que vai comprar para revender, né, arrumar o bem. Que essa é a impressão que a gente fica ao ler as alterações. Sim. Que uma pessoa que compra um veículo para uso próprio e aquela que compra porque ela tem uma loja de repasse de veículos só de leilão, eles vão pagar um tributo idêntico. Eu não vejo nexo nisso. Então, a atratividade do leilão, eu acredito que o leilão sempre foi pensado nessa situação. Eu vou vender esse bem para um terceiro. E nunca se preocupou o leiloeiro em saber se esse terceiro era para uso e consumo ou para revenda. E na verdade hoje não interessa. Nós temos isso. Né? Exatamente. Não interessava. Tecnicamente não deveria interessar. Porque hoje o que tu vai vai fazer interessar. depois que tu adquire esse ativo é um problema teu. Aí com o teu contador, pessoal, não do leiloeiro. O que o leiloeiro vai ter que fazer? Ele vai ter que cobrar um calção a partir de agora, porque se a pessoa não pagar, de repente, o tributo, como é que vai ser feito esse compliance que o doutor Douglas falou? E eu acredito assim, leilão online vão aplicar o split payment. Isso aqui eu não tenho dúvidas. Porque ele não vai poder fazer. Ele vai ter que, na hora de já vai repartir, esse vai para esse, vai para aquele. Agora, o leilão que é presencial, eu acho que onera ainda mais, né? Porque tu vai fazer um split payment, vai te mandar ali, aí, né? Tu vai ter que ter um sistema, talvez seja disponibilizado no andar da carruagem, né? Esse sistema. Ou vem uma empresa de tecnologia e ofereça isso para o leiloeiro. E isso cria um outro problema, Cristiano, porque hoje ainda existe, porque uma das maiores bandeiras assim, do sindicato sempre foi, principalmente nas reuniões em Brasília, que o Brasil é um país muito grande, com realidades totalmente diferentes. E a gente fala assim, gente, uma coisa é o leilão e as pessoas no Rio Grande do Sul, São Paulo é outra realidade, Manaus é outra realidade e o Nordeste é outra realidade. Aqui no Rio Grande do Sul nós ainda temos arrematantes que vão no escritório presencialmente, participam do leilão presencial, querem tudo documento. Às vezes porque não tem internet, não tem familiaridade, há prefeituras e órgãos públicos que exigem, e eu defendo também que é direito da prefeitura, que seja feito lá na cidade deles, aí por exemplo, está fazendo em Arvorezinha, ou uma cidade longe lá, Júlio de Castilho, que é uma cidade bem isolada, internet não é como conseguir internet aqui em Porto Alegre. Como você vai emitir essa guia, que não se sabe até nem que guia vai ser, né, que vai ter que ser tirada e como vai ser tirada essa guia. Porque, por exemplo, os leiloeiros têm uma regra da lavagem de dinheiro pelo Banco Central. Principalmente, ela é mais direcionada a leilões de veículos de bancos e financeiras,
mas o governo adora criar essas regras. Por exemplo, o Banco Central criou essa regra de compliance aí da lavagem de dinheiro. Só que o sistema não tem como acessar, porque ele precisa de um cadastro que a gente não tem como ter. Então, como fica? Como fica o respeito à regra? Então, são várias questões. A reforma trabalhista trouxe, eu acredito que não só para os leiloeiros, mas para todos, mais dúvidas do que respostas. E esse período de transição é essencial para a gente adequar, e eu acredito que vão ser feitas adequações. O sindicato já está trabalhando com essa bandeira junto ao governo federal, está abrindo algumas frentes de trabalho para tentar regulamentar e que também provando que, se caso seja mantido como está, as tabelas que estão, as alíquotas que estão, o governo vai acabar sufocando um mercado que é importante para o próprio governo e para o Poder Judiciário. Eu não digo assim nem só para as empresas, terceiros, bancos, então, que hoje pela 9.514 é obrigado a passar o bem pelo leilão antes da consolidação da propriedade. Então, como que fica? Então, e o mercado de crédito? Como que ficará o mercado de crédito para os bancos? Porque a MP, se não me engano, a 1088 veio para simplificar o crédito financeiro, baratear o crédito, que veio nessa esteira. A gente não consegue pelos motivos de inflação e cenário macroeconômico. Mas como que vai ficar? Se o banco não vai conseguir mais vender os bens. Exato. Inclusive porque não atingiu só os leiloeiros, ele atingiu também o banco quando ele for vender também o bem. Os usuários, né? Para os corretores também for, sim, todo mundo. Eu até, continuando a resposta aqui para o Bruno, esse foi um ponto, modelo, né? A adaptação dos registros e assentamentos contábeis. Isso aqui vai ser também um outro problema. Porque tu tens, novamente, a gente misturou renda com consumo. Imposto de renda, tal, tu usa para uma finalidade. Agora a questão da IBS-CBS é consumo. No consumo, tu vai ter lá deduções, coisa e tal. Mesmo que o livro caixa, tu tem as deduções ali, mas são coisas um pouco diferentes, entendeu? Ilimitadas. E tu usa basicamente uma redundância de informações para aqui, e com alguns detalhes que aqui vai e ali não vai. E aí tu tens que ter uma contabilidade aqui de uma forma e aqui um controle, porque não vai ser uma contabilidade. Livro caixa não é contabilidade, é controle. Então, essas operações, né, nesse sistema vai ser um segundo cuidado. O terceiro eu anotei aqui que é o aumento das obrigações acessórias. Hoje tu tem uma, duas e vai aumentar para terceira, talvez quarta, talvez quinta, talvez o COAF lá, sexta, porque o leilão ele não é uma venda de um produto simples, banana, não é, né? Ele é uma venda de um produto que tu tem a questão de um juiz, de um bem que está lá perecendo, um interessado, pessoas dando lance. E daqui a pouco um pagamento que tu vai ter que controlar e tirar a parte do fisco e botar uma parte, depositar lá em juízo, descontado isso. Então, eu não sei como que vai funcionar essa equação. Eu sei que existe uma tendência de que essa regulamentação ela tenha que ser feita de uma forma mais simplificada. Ou a modificação para que o leiloeiro deixe de ser pessoa física e passe a ser uma empresa. Aí a gente entra em um outro cenário, que é o cenário de controle. Porque o fisco, no momento que ele te coloca uma obrigação acessória, que é a emissão de uma nota fiscal, é porque ele quer ter o controle de quem está comprando e quem está vendendo. Quanto que eu estou ganhando. Então, entra num outro controle, que é um controle mais empresarial, que foge um pouco da questão sendo que nós somos da vedados, pessoa física. Sendo que nós somos vedados sem empresa. Exatamente. Então, a gente está com obrigações de empresa. Exatamente. A gente tem as obrigações que as empresas têm com o pênalti, vamos dizer assim, o ônus de não poder apropriar créditos tributários, porque eu não posso apropriar o crédito tributário do fornecedor. Por exemplo, digamos que eu contrate uma empresa de transporte, e ela tem um crédito, gere um crédito. Eu não posso apropriar esse crédito como pessoa física. Se tu deseja ser leiloeiro, tu tem que primeiro fechar o teu CNPJ para poder exercer, para poder te inscrever na JUSEP e poder ali fazer o teu leilão. E aí agora eles querem, não, tu pode ser leiloeiro, mas não pode ser pessoa
jurídica, mas tu tem que agir como se fosse uma pessoa jurídica. Exatamente. Isso é totalmente, é uma E anomalia. vai absorver ainda a carga tributária da pessoa jurídica. Não, e o Exatamente. pior, a regulamentação dos leiloeiros, nós temos diversos livros que são já consolidados, tudo vai mudar ainda mais os registros que tem, como que fica esse arquivamento, todo esse controle. Agora a gente ainda tem que coordenar isso também com a LGPD, que ainda tem essa questão da LGPD, que também está vindo, e os leiloeiros também se adaptaram e tem que ter mais controle ainda com os dados que gerem Dados sensíveis. e analisam dos clientes, que é uma questão que o sindicato, inclusive, faz de alerta, né, para os colegas que ainda não se atualizaram, tem que se atualizar, porque as multas estão aí, elas não são levianas. Então, esse custo de conformidade, ele está presente. E agora ele está posto aqui. A forma que vai regulamentar é que vai definir ali, olha, essas obrigações. Porque obrigações, me parece, Douglas, pelo que tu falou, doutora também, vocês têm COAF, Junta Comercial, COAF, mais o Receita IR. Federal. Então, são várias informações que você tem que prestar. E essa daqui é mais uma. Ou mais de uma, né? Mas a gente está vendo uma hoje, que é a nota fiscal, que a gente sabe que de uma nota fiscal existe uma outra conformidade, que não vai ficar nela. Porque se tu emitir uma nota, tu vai emitir ela em bloco para a Receita Federal, que hoje o sistema expede para as empresas comerciais, né? EFD, contribuições e tudo mais. Então, tu tem informações que de uma gera mais de uma. Uhum. Então, a primeira é a nota fiscal. Já está posta? Ok. Depois dela vai ter o sistema SPED que vocês vão ter que transmitir. A partir dali dá um cruzamento de informações que com certeza, e eu digo assim com certeza, porque a gente no sindicato lá vê muito isso acontecer, excessos de informações, tu cruzando, obviamente elas não vão se conversar. Porque a da junta comercial não está preocupada com a da Receita. E a da Receita, olha, eu quero que tu faça nesse formato, e essa nesse formato, e da prefeitura nesse formato. Então, isso, às vezes, cruzando, não bate. Outra coisa, bem trazido por ti, Cristiano, que hoje os arrematantes, todo mundo já está acostumado com a fatura de leilão que o leiloeiro emite. Porque pela lei ele não pode emitir nota fiscal, até por questão sistemática, ele emite fatura de leilão. Os Detrans já estão acostumados, vai no CRVA, o Ciretran, se é fora do estado aqui, e transfere com a fatura do leiloeiro, né? O edital, a fatura do leiloeiro é para bens de licitação, tem norma específica com a fatura do leiloeiro transfere. Agora vai ser uma nota fiscal eletrônica, uma NFSE, que vai ter que ser emitida num portal do governo, que até teve que ser postergado para julho, porque as prefeituras também não conseguiram se adequar a tempo. Então, isso também gera uma adequação sistemática, porque vai ter que ser integração de sistemas, emissão, atualização, até como você falou, dos livros, né? E isso é um problema. E uma coisa que eu achei engraçado da proposta que o governo teve do IVA dual é que como ela destoa dos IVAs ao redor do mundo. Porque nos Estados Unidos, na Europa, o IVA ele é afora. Ele é cobrado fora do valor. Ele não é cobrado da pessoa, porque a pessoa já é tributada pelo imposto de renda. Ele é cobrado do adquirente e aí tem também, e a pessoa pode inclusive, mesmo sendo pessoa física, pegar esse crédito, paguei esse imposto, e ela deduz depois esse imposto lá na frente, compensa ele no próprio imposto de renda. Por exemplo, assim, o arrematante pagou o imposto que vai ser definido, ele pode depois chegar no imposto de renda, paguei esse imposto aqui nessa aquisição, quando eu for vender esse imposto, tu tira da base de cálculo para fim de apuração de ganho de capital. E aqui nessa reforma, não. Isso ficou muito... Não está escrito, e eu duvido que a Receita aceite isto como fator de redução da base de cálculo, para fim de apuração de ganho de capital. Que até aumentou agora a alíquota, inclusive, né, com a reforma. Exatamente. A reforma, ela, assim, todos os anos em que eu atuo, e o debate sempre foi muito esperada. Toda a sociedade esperou uma reforma tributária. E todo o tempo a gente esperou que houvesse uma reforma onde ou houvesse uma tributação justa,
né? Que na verdade não é o que eu estou vendo, a tributação parece estar injusta, e a gente esperava, assim, uma redução de custo Brasil, que é o custo de conformidade. Uma empresa estrangeira vem para o Brasil, até o que for, não entende a loucura que é, porque é um custo muito grande, é muitas obrigações, tu tem que ter um contador, um controller, um jurídico, vários assistentes para que eles consigam entender uma tributação. E a reforma tributária, ela começou e foi muito fatiada. Agora começou a redução para esse setor, para aquele outro setor. Então, o objetivo dela era não ter a redução, era ser uma tributação justa, onde o Rio Grande do Sul e Bahia, Ceará, tivessem o mesmo entendimento de que, olha, eu tenho uma autopeça aqui no Rio Grande do Sul, vai ser o mesmo entendimento no Ceará. Isso começou a ficar diferente. A ideia, a ideologia dela era essa, mas ela não chegou nesse momento. E para o leiloeiro, então, como o Douglas falou, a doutora falou, o cara do Ceará é outro panorama. E agora a reforma tributária não é nem simples e nem justa. Então a gente vê uma confusão, a gente não consegue compreender, o leigo muito menos, não entende porque paga, e aquela a proibição da dupla tributação... É o bis in idem. Obsidem, porque não existe, não tem como, porque a gente vive, paga o mercado paga o tributo, a gente paga o tributo quando compra quando vende, então assim, é um absurdo. E só para finalizar, pergunta do Bruno, eu até montei uma tabelinha, mas assim, existe uma questão que antes do leiloeiro ele tinha uma baixa exposição, tipo assim, todas as informações do projeto comercial, o cara que quisesse ele ia lá, dificilmente ele ia. Agora, essa exposição vai ser altíssima, né? Porque tu está emitindo uma nota e isso vai para o governo e fica lá no sistema do governo e fica na junta. Então, quer dizer, tu começa a te expor mais. Né? Então, eu acho que isso aí, o leiloeiro, para o setor do leilão, ficou severo, né? Sem contar a questão ali que a gente já falou, né? De um intermediário passa a ser, né, o responsável tributário. Isso eu acho... O cara era intermediário. Ó, eu estou vendendo aqui, ó, agora eu sou responsável pelo tributo. Isso para mim é a parte mais estranha. Era subsidiário na lei. Claro, anteriormente era subsidiário. Para mim é o natural. E aí se transformou numa obrigação bem complexa. Fora que nós temos ainda a complexidade do próprio judiciário para o leiloeiro. Porque você vai emitir uma nota que vai para um sistema federal, que já já tem uma obrigação de pagar uma guia de um IBS. E às vezes nem tudo acontece como a gente espera, né? Não é, Tayane? Aí o leilão é anulado por alguma falta de intimação que Ou a gente acontece. tem um especulador que vai ali só para atrapalhar o leilão. Como é que vai funcionar nesse caso, né? Sim, e aí você tem você recolheu o imposto. Vamos dizer assim, o leiloeiro fez tudo certinho, declarou, tirou nota, recolheu o imposto como manda o figurino, mandou ali e o leilão foi anulado ou não homologado. Como é que fica esse imposto? Porque a pessoa física não pode deduzir impostos ou ser restituído. E aí? Então, isso criou um grande problema, ao meu ver, assim. Também para o próprio arrematante também, que já vai ter recolhido esse imposto também, e também agora e ao leiloeiro. O próprio leilão da Receita, quando é o próprio arrematante que tem que fazer, ir no site da Cefaz, de São Paulo, por exemplo, e ele faz o cálculo. Se ele faz o cálculo errado e ele recolhe a mais, paciência. Eu tive um caso de um cliente que ele mesmo estava fazendo o recolhimento ali. E na hora ele me ligou e eu falei assim, mas por que tu tá fazendo isso? Era o caso que aquele bem que ele tinha adquirido tinha uma isenção. Então ele ia pagar algo em torno de R$7.000 para a Cefaz, nunca mais ia conseguir uma restituição. E aí vem a parte de estar bem assessorado ou não, né? E ele era ansioso, ele queria já pagar para se livrar. Não, mas eu já entrei aqui porque eu vi que tem que fazer. Eu disse, não, mas esse caso, esse bem específico. tem e lógico, e as informações são difíceis de achar. A gente tem que saber onde procurar. E o cliente, o leigo, às vezes não sabe. Não sabe. Não afode. Ainda mais quando tá afoito, né? Sim. Hoje, na reforma tributária, a gente precisa segregar as receitas que são oriundas da comissão do leiloeiro e a receita adquirida que foi objeto do arremate no leilão. Então, hoje, o leiloeiro ele tem uma comissão que varia de 5% até
para bens móveis e 3% para bens imóveis. Não, essa comissão, Bruno, até é uma dúvida que todo mundo acaba lendo o decreto errado, o decreto dos leiloeiros. O que acontece? Hoje o leiloeiro tem basicamente, vou botar assim a praxe, 5% de comissão do arrematante, que é no mínimo, ela pode ser maior. No Já vi caso da 7, justiça, já vi 7, pode ser 10. Até assim, 10 assim, é uma coisa raríssima, mas tem. Por quê? Quem arbitra é o juiz. Vou pegar do judicial, que é o dia a dia. Maior é judicial, que é 10%. Prefeitura vai ser 5%. Dificilmente vai ser diferente disso. Porque é uma licitação pública, tem as normas lá. E a disputa. E o mínimo legal é 5%. O comitente vendedor, ele pode, quando é uma empresa fazendo uma desativação de bens, está vendendo, por exemplo, assim, quero renovar a frota. Estou lá com 10 caminhões e quero vender esses caminhões. Uma das formas é para o leilão, ele pode fazer, escolha dele. E aí ele pode escolher, para fins de pagar pelo custo da organização e ajudar o leiloeiro a prestar um serviço melhor, ele pode pagar 5% ou outro valor que for convencionado, o que fala a lei, e 3% para bens móveis. Isso é muito raro. Hoje em dia isso é uma coisa que eu só vi acontecer lá em Manaus. De novo, questões regionais. Porque lá ou você chega no lugar de avião, ou de barco ou de carro. De barco leva 4 dias, de carro leva 7, de avião leva 2 horas. Então, pelo custo elevado da situação lá, serem poucos leiloeiros, para se viabilizar a venda, se convencionou se paga um plus, que quem paga é o vendedor, não se confunde com o comprador. O comprador paga no mínimo 5%. Leilões de arte, geralmente o valor da comissão é maior, porque o leilão de arte, geralmente o leiloeiro absorve todo o custo para ser realizado, principalmente aqueles leilões de herança familiar, que o parente morreu e em caso ele venda algum item, um anel, uma obra de arte, por exemplo assim, está vendendo o quadro do Picasso, ele é responsável pela originalidade da obra. Se um perito chegar lá e disser assim, essa obra não é original, ele tem que pagar o valor. Foi 1 milhão, o leiloeiro responde solidariamente. Exatamente. Então, como é um leilão de alto, vamos dizer assim, um risco maior, para o leiloeiro, ela tem uma comissão um pouco maior, que pode, em alguns raros casos, chegar a 25%. Isso hoje é mais raro, por causa disso tudo e os custos de organização. Mas o leiloeiro tem, então, basicamente, a comissão dele, vamos botar aqui 5%, que é a praxe usual, e algumas vezes ele pode ser ressarcido das despesas que ele teve com o preparo do leilão, que aí temos o CPC, Resolução 236, que trata disso no processo, ou pagas cobradas do arrematante, como é o leilão de banco e financeira, como nós temos aqui, que o pessoal faz. O próprio leilão da Receita Federal, no final do edital, ele coloca um anexo onde fica ali, além do valor de arrematação, no caso do leilão da Receita não tem comissão de leiloeiro, sim, mas tem os custos de armazenagem. Então, que é um absurdo, e às vezes não compensa o bem pelo valor da armazenagem. Então, ele fica ali, uma taxa, ele ficou aqui no aeroporto de Guarulhos por 1 ano, então esse é o valor. Ou taxas administrativas, né, doutor Douglas? Então, assim, tem ali a taxa do leiloeiro, 5%, a taxa administrativa, muitas vezes eu vejo isso em sites, em leilões online, pela função da plataforma, as questões de pagamento que também são online, e mais a questão de armazenamento. A verdade é que essas taxas ficam ao critério do leiloeiro. E tudo isso vai estar no edital. Que é por isso que eu bato tanto na tecla. Porque eu sei que o Bruno até questiona, assim, né, às vezes o arrematante ele fica surpreso, às vezes, com alguns custos, mas às vezes é por desatenção, porque esses custos vão estar todos ali. Tanto a alíquota, a porcentagem que o leiloeiro vai cobrar, sim, quanto custos extras, todos estarão ali no edital. Porque uma coisa, Bruno, para ficar bem clara, bem pontuado pela Tayane, o edital é a regra do leilão. Ele faz, lei entre aspas, vamos brincar assim. No momento que ele dá o lance, ele concordou com todas as regras e condições lá expostas. No edital, por exemplo, ele pode prever se o bem ele vai ser somente à vista, se ele aceita um parcelamento, um pagamento diferenciado, qual vai ser a forma de pagamento,
porque aí vem a questão do leiloeiro e também do juiz. Eu trago o judicial porque também ou a praxe assim, da maior parte dos leiloeiros. Hoje a maior parte dos leiloeiros trabalha com leilões judiciais. Então, por exemplo, o pagamento lá vai aceitar o parcelamento do CPC, 25% de entrada e até 30 parcelas. Aquele juiz, ele diz que o mínimo para o valor de compra na segunda data é 60%, 70%, 90%, eu já vi inclusive. Não aceita parcelamento. Ele aceita um parcelamento até, você pode mandar a proposta até 2 dias antes do leilão, até o leilão. Ele aceita o leilão durante o leilão com lance parcelado. Tudo isso vai estar e deve estar no edital. E se caso tiver alguma omissão, a pessoa tem que consultar o leiloeiro. Não é depois que compra, Exatamente. que depois ele chega assim, mas eu não sabia. Não, depois que ele comprou, inclusive é bom até aproveitar o espaço aqui para ressaltar que a pessoa comprar e não pagar é crime. Tem a previsão penal do leilão administrativo feito por órgão público, fraudar essa pública, e tem o do judicial também. Então as pessoas podem acabar arranjando um problema Eu tenho judicial. Eu tenho um pra elas. exemplo, eu conheço um caso, uma família penhorou algumas joias na Caixa Leilão Econômica do penhor. Federal. E e não conseguiu resgatar, e para evitar com que outras pessoas, chegou o dia do leilão, eles começaram a dar muitos lances altíssimos para que eles ganhassem. Então, aquilo ali é fraudar a licitação pública, é um crime sério. Abriu-se uma investigação, o Ministério Público chamou, representou e foram condenados a pagamento de cesta básica, enfim. Então, é algo muito sério. As pessoas, às vezes, elas levam na brincadeira ou achando que não haverão consequências, e há consequências criminais, inclusive. Sim. Já nos encaminhando aqui para a reta final do nosso programa, quando eu falo na questão da importância do leiloeiro, ele entender bem e segregar contabilmente, inclusive, o valor da sua comissão, em que ele vai ter, sim, uma tributação, um aumento da sua carga tributária por conta do IBS-SBS, em que hoje se prevê uma alíquota de 26,5% como um valor, um teto, mas que pode ser maior ou menor. Comparando, hoje ele tem uma tributação do ISS, claro, um valor fixo nos municípios aqui do Rio Grande do Sul, mas se fôssemos olhar pela norma, seria um valor de 2 a 5% desse valor. Então ele passa de 5% para 26%. Então esse custo que ele vai ter a partir da sua comissão, ele vai repassar eventualmente no edital, né? Então o custo da sua comissão ele vai ficar um pouquinho maior, imagino, né, para ele repassar esse valor dessa carga. Um outro lado que nós temos também como novidade da reforma tributária é que o responsável pelo pagamento do imposto na arrematação do valor é o arrematante, é o comprador. Entretanto, se ele não pagar esse valor, o responsável solidário é o leiloeiro. É uma novidade que a reforma traz e que traz uma preocupação ainda maior, que é aquilo que nós havíamos comentado, da necessidade de ter um controle, eventualmente, como o próprio Dr. Douglas havia comentado, de talvez antecipar esse pagamento no momento da arrematação, para que o leiloeiro não tenha problema depois com esse pagamento. Mas é uma nova obrigação que o leiloeiro ele traz, que antes ele não fazia parte do polo passivo ali da obrigação, mas ele entra como um agente ali, da obrigação tributária. Queria saber de vocês, o que vocês acham, já nos encaminhando aqui para o final, como vocês veem essa nova obrigação, essa nova responsabilidade do leiloeiro? Eu vejo como preocupante, muito preocupante, Bruno e colegas, porque tu passa de um intermediário, né, ou resgatando nossa fala, de um intermediário para um responsável, onde, na verdade, tu, além de ser responsável pela tributação da tua comissão, tu é responsável pelo imposto do arrematante. Ou seja, eu tenho que controlar nos meus assentamentos contábeis a nota que eu emito e a tributação em que eu vou pagar, e eu tenho que controlar, ou pelo menos ter uma ideia de controle do arrematante. Ou seja, o arrematante é de uma outra cidade. Se ele não pagar naquele momento, eu sou responsável.
Daqui a pouco ele comprou, já revendeu, não tem mais nada, o fisco vai no leiloeiro. Então isso aqui é um assunto que vai movimentar muito, inclusive os tribunais, acredito, com toda certeza. É uma anomalia, porque se a gente der um exemplo bem bobo, mas é a mesma coisa que eu vender um carro, eu sou uma vendedora de veículos, e eu te vendo, tu não paga o IPVA, e aí eu tenho que pagar o IPVA, eu tenho que recolher o imposto daquele veículo. Acho que seria algo mais ou menos assim para ficar claro como é que funcionaria. Então, ou vai inviabilizar a atuação do leiloeiro, ou ele vai ter que, para atuar, vai ter que recolher previamente um calção do comprador, para dizer, não, para eu te passar esse bem, para eu emitir a nota de arrematação, que agora vai ser uma outra, NFC. né? Eu vou ter que pedir um calção. Então, eu tenho muita esperança que isso não se concretize. E aí tu gera um outro problema, né, colega? Porque, a gente recolhe a calção. Hoje, todo mundo sabe que as contas são monitoradas. O banco tem a obrigação de informar transferências acima de R$5 mil. E aí você vai ficar com a custódia de valores que, dependendo do leilão, podem ser até elevados, de terceiros, passando na conta. Como vai funcionar isso depois? E aí depois para ter... E até digo o seguinte, Cristiano, não é questão só de segregação no livro, mas também na nota fiscal as despesas. O custo vai ter que separar muito bem o que é despesa, o que é comissão, para saber como que vai rodar essa questão de tributação. O registro, ter o registro de cobrar o registro de pagamento do imposto pelo comprador, ou no caso, fazer o recolhimento pelo próprio leiloeiro, tirar a guia e recolher, porque não vai ser raras vezes que o imposto vai superar o valor da comissão. E a gente tem um problema aqui no Rio Grande do Sul, porque imagina você exigir calcionamento prévio de um leilão. Também pode gerar questionamento do próprio leilão dessa necessidade ou não, e você deixar um dinheiro rendendo na mão de terceiros. Eu sou um grande defensor assim, que o dinheiro da arrematação nem passe pela conta do leiloeiro. O leiloeiro, assim, desde o leilão do Detran, isso foi uma bandeira do sindicato, por questões N questões, segurança, questão fiscal, só passe pelo leiloeiro a comissão dele, as despesas, verbas dele. Por quê? Você evita que daqui a pouco um mau profissional, que em todas as profissões a gente sabe que existe, faça algo equivocado, fique com dinheiro ou demore para pagar o comitente vendedor, e isso acaba sujando a classe inteira. E depois você tem aquela questão do fisco também, com grandes volumes de dinheiro entrando e saindo. É um problema a mais. Então, assim, se criou mais problemas do que solução de uma coisa que já funcionava. Exato. Funcionava muito bem. Eu acho que esse é o ponto. Em vez do governo desburocratizar a arrematação, tornar o leilão mais efetivo, mais viável para os compradores, ampliar o público, melhorar o mercado, assim, até para os leiloeiros poderem crescer, ampliar assim, o escopo de negócios, sabe? Porque isso, eu digo assim, bem com total certeza, isso vai penalizar o próprio governo. Como a colega Tayane falou, os leilões da Receita Federal, a Receita Federal não tem onde guardar os bens. Nós temos aqui exemplos de casa mesmo, aqui perto, que não tem onde guardar mais as mercadorias apreendidas, que eles botam mercadoria dentro de veículos, e a Receita não consegue dar nem vazão dos bens que são apreendidos, por falta de pagamento de imposto. Está o bem estragando lá, se perdendo total valor, e aí como o próprio governo, com os leilões dele, porque agora eles estão tributados também, vai conseguir dar vazão para isso, a não ser que eles botem o bem a R$1 e aí não liguem para arrecadação, que é pior do que antes. Sim. Sabe? Então isso é preocupante para a classe. Douglas, eu até queria pegar o teu gancho e voltar na pergunta do Bruno, porque tu falaste ali, olha, depende da decisão do magistrado. O magistrado vai dizer, eu concordo no edital lá, 25%, 60 parcelas.
como é que ficaria a tributação? Se tu é responsável tributário e tu vai pagar aquele bens em 60 parcelas, tu vai ficar 60 meses responsável? Ou essa pessoa vai ter que pagar a tributação cheia dos 26,5% na bucha, aí tu, na verdade, tu já tem mais do que 25% do próprio autorização judicial, tu tem 26,5% e mais 25%, ou seja, ele vai pagar 50% já na entrada, inviabiliza. Fora o seguinte, né, Cristiano? Porque a norma fala das obrigações fracionadas. Mas nesse caso do leilão, como tem ali, se aplica fracionado ou se aplica a regra geral, que se paga no ato? Eu entendo que aplicaria a fracionada, mas tu ficaria com uma obrigação fracionada? Aí tu imagina uma obrigação fracionada por 30 meses. Que nem sabe mais o que aconteceu com aquele bem lá. Exatamente. Então, assim, são desafios, são perguntas que a gente não tem as respostas na ponta da língua, porque ainda falta o andar, né? E eu, por conhecer e trabalhar, já está há mais de 25 anos na parte tributária e contábil, a gente vê que primeiro o governo cria o problema e depois, olha, leiloeiro, contador, advogado, se entendam e me entreguem porque eu quero isso aqui. E depois a gente vai, né, lapidando e quebrando a cabeça até que o negócio vá se encaixando. Eu acho isso um modelo muito errado, tá? Mas a gente está aqui para debater e tentar responder as perguntas do Bruno e dos leiloeiros, né? E eu acho que o Sindilei ali vai ter muitos desafios aí nesse decorrer, porque o risco tributário antes era limitado à atividade, agora ele está limitado a uma atividade e mais terceiros. Colocou terceiro numa equação, né? Perfeito. Eu gostaria de dizer que até o certo é afirmar que o risco é ilimitado agora, porque ele é um risco que foge do teu controle. Total. Ele depende de uma operação com o terceiro. Se o terceiro é de boa fé, não é de boa fé, se ele está comprando com uma ideia de negócio, se ele está comprando... Tu vai ter que entender a ideia de negócio do terceiro, pelo menos para poder mensurar o teu risco ou a tua responsabilidade, né? Bom, nós poderíamos ficar aqui, né, o dia inteiro falando, debatendo sobre esse assunto, Sim. Mas infelizmente o tempo ele é limitado também. Mas isso só mostra o quão importante é do profissional do leiloeiro buscar auxílio junto ao seu contador, junto à sua equipe, né, buscar também auxílio do sindicato para tentar também buscar essa orientação, essa formação, essa educação. Além do comprador também buscar auxílio da sua assessoria, também buscar auxílio de profissionais para se inteirar de saber o que ele está fazendo na sua operação. Então, a importância dos profissionais, contadores, advogados, especialistas que possam auxiliar nesse momento de transição. Gostaria que cada um fizesse uma consideração final aqui sobre esse programa. Já passamos aqui para o encerramento. Então, doutor Cristiano, por favor. Tá bom. Bruno, eu quero agradecer a FEComércio pela oportunidade. O programa Faz a Conta. Quero também agradecer o Sindiconta, né, por estar sempre nos apoiando lá. E dizer, né, que esse assunto é um assunto que impacta diretamente os leiloeiros, assim como a sociedade. E que o que a gente discutiu aqui, na verdade, foram algumas falas que, né, são ensaios, porque a gente depende ainda de uma regulamentação efetiva, a gente ainda depende de uma sensibilidade talvez do governo, de uma luta do Sindilei aí para que ele possa regular, mas eu entendo que a reforma tributária ela é boa para a sociedade, ela é necessária. Talvez a gente esteja vendo um quadro um pouco pior do que a gente gostaria, mas a reforma tributária ela era necessária. A gente vivia em guerra fiscal e tudo mais. Só que ela tem que ser entendida com as suas particularidades, verificada, né? Porque realmente a gente olhou e viu que o leilão e a sua atividade aqui ela é essencial. Então ela não pode ser tratada como se fosse um comércio ou um serviço normal e habitual. Ele não é, ele tem muitas particularidades. Então, a gente se coloca à disposição aí e agradeço ao Douglas, a Tayane e a ti pela oportunidade. Aí. Muito obrigado, doutor Cristiano. Doutor Douglas, por favor. Então, Bruno, muito obrigado. Eu gostaria também, pela parte do Sindicato dos Leiloeiros, agradecer
o espaço aqui no programa Faz a Conta. A gente entende que é uma iniciativa muito importante da federação, ainda mais em tempos de reforma tributária, que ela trouxe mais dúvidas do que respostas. Eu acredito, na minha opinião, que essa reforma vai trazer diversos desafios à classe, aos compradores e à sociedade em si, porque vai ter um impacto geral. E eu acredito que essa reforma tributária, com os devidos ajustes e afinamentos, daqui a 10 anos a gente vai ter um olhar com uma visão diferente do que a gente tem hoje, e torço para que seja positiva esse olhar. Doutora Tayane, por favor, suas considerações finais. Obrigada, Bruno. Obrigada, doutor Cristiano, doutor Douglas. Parabenizo a iniciativa do FEComércio de trazer esses diálogos, essas discussões tão relevantes. Eu entendo que o mercado de leilões, ele recompensa quem se prepara. Então, aquele arrematante, aquela pessoa, seja o iniciante, seja o já arrematante profissional, que busca comprar e fazer disso uma segunda ou até a sua fonte de renda principal, ele precisa de preparo, ele precisa contar com uma equipe de advogados, de contadores, dependendo do nicho ali, de um profissional do mercado imobiliário, de um Orives, como a gente estava falando, né, se for um negócio de joias. Então, o arrematante ele precisa estar bem preparado, e se ele estiver bem preparado, ler o edital com atenção e estiver se atualizando e em contato com os leiloeiros, que eu acho que isso é bem importante também, eu tenho certeza que não haverão más experiências com leilão, e contem com a gente, os nossos canais estão abertos aí para tirar dúvidas, e leilão é uma grande oportunidade, espero que continue auxiliando a economia do nosso país. Muito obrigado, doutora Tayane. Bom, a FEComércio ela está participando e atuando fortemente na reforma tributária. Temos feito vários eventos e temos vários materiais relacionados à reforma tributária. No nosso site é possível acessar e baixar todos os guias práticos relacionados à reforma tributária. Temos outros programas e outras oficinas que nós fizemos também para outros setores sobre a reforma tributária. Então, é um momento que a FEComércio está acompanhando. Para mais informações, pode acessar nossas redes sociais e também o site da FEComércio. Agradeço mais uma vez a participação de todos e ficamos por aqui. Até a próxima. Muito obrigado.